No Instagram, sim. Sim, acabei de entrar. Olá, Juverol, boa noite. Compartilha aí. Olá, boa noite. Vamos falar sobre orfandade e paternidade. Aguarde só mais um pouquinho. Olá, Soraya. Nós estamos no Instagram. Boa noite. Olá, doutora Soraya. Tomei até um susto. Esqueci Ai, que ai. eu te adicionei, esqueci que eu te adicionei. De repente falou comigo, eu assustei. Eu e a tecnologia, né? Eu também, a tecnologia. Só dar uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando. Vou convidando umas pessoas. Isso, vai compartilhando aí. Tudo certo? Tudo certo. Aqui compartilhando os links. Vicente, boa noite. Natan. Olá, Roberta. Legal, Valdeir. Boa noite. Essa é a Soraya. Vamos estar falando sobre orfandade. Olá, Vivi. Orfandade, paternidade. Refletir sobre essas coisas Beijo, beijo. e entender melhor sobre aquilo que a Bíblia nos chama a entender e aquilo que a Soraya vai trazer da ótica da psicologia, junto com nossos testemunhos, né? E acredito vai sair algo muito relevante, edificante para nós. Vamos dar só mais uns minutinhos. Aguenta aí, você que já chegou. Até que o pessoal vai chegando.
Mais 2 minutinhos que a gente já inicia. Soraya tá ouvindo bem, com certeza. Vocês estão ouvindo tudo bem? Tudo certo? Sim. Você que está aí no Facebook, deixa um comentário para nós sabermos quem é você. E logo a gente vai iniciar esse bate-papo falando sobre orfandade. Eu quero só deixar aí 2 textos básicos, né? Fundamentos daquilo que a gente vai estar falando. Carregar isso de um pouco de contexto e de estatísticas, né? E aí desenvolver esse bate-papo de orfandade aí, trazendo luz sobre essa questão. Geralmente é um assunto que parece que diz respeito só a quem é órfão, né? Mas na verdade é um princípio, é uma questão que envolve a todos, né? A questão da orfandade não é só uma necessidade no mundo, nós atentarmos para isso, como é algo que importa a Igreja de Cristo, independente de placa denominacional. A igreja é chamada a assumir seu lugar. Há uma estatística que aponta 160 milhões de órfãos no mundo, ou seja, quase um Brasil, seria a 9ª nação do mundo. E aí, aumenta aí, Vivi, o volume do celular, vê se vai funcionar. Se tiver baixo, pessoal, dá um retorno pra gente. O meu tá volume normal. Tá ouvindo bem também, Sol? Tá, né? Ok. Enfim, tá carregando aí. Internet em tempos de pandemia está crítica. O áudio tá ok. Obrigado, Vicente, pelo feedback aí. Bom, vamos dar início aqui. Eu queria só fazer uma oração e a gente então Amém. desenvolver esse bate-papo. Vamos orar. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento, onde eu creio o Senhor está conosco, está presente, porque o que queremos não é trazer religião ou religiosidade, mas sim o entendimento da tua vontade, ó Deus, a luz da tua palavra, a luz sobre o nosso entendimento, para que possamos perceber, de fato, a relevância e também a necessidade de nos posicionarmos diante dessa questão e, sobretudo, pedindo a tua interferência em nós, sobre nós, para que venhamos, ó Deus, ter cura, restauração e verdadeira liberdade, ó Deus, em nossos corações. Louvamos ao Senhor por tudo e pedimos a tua visitação, a tua presença, a tua paz em nossos corações, tendo renovo, trazendo segurança, ó Deus, no Senhor, que tem experiência de idade, ó Deus, e em nome de Jesus, sejamos, ó Deus, renovados em verdade, Jesus. Amém. Amém. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Jéssica, Luan, Juliana, Ednilson, boa noite. Eu quero ler aqui só um texto, na verdade, 2 versos, um em Tiago e o outro em Salmos. Tiago, capítulo 1, no verso 27, ele diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então são 3 aí vertentes, 3 áreas para nós darmos atenção. Entender a religião que Deus aceita, não que Deus tenha criado. É interessante só destacar isso porque não tem a ver com religião, né, a questão de Cristo, mas sim com
fundamentos eternos e espirituais. E aí o que Deus aceita, a religião aceitável diante de Deus é aquela que de fato cuida, né, dos órfãos e das viúvas. Se você pesquisar na Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo, há uma série de versos sobre isso, do zelo de Deus por esses, da dedicação de Deus aos órfãos e às viúvas. Existem leis que o próprio Deus criou nos dias de Moisés, da fundação de Israel, que ele diz que se você não cuidar do órfão da viúva, está desrespeitando diversos fatores, sejam eles espirituais, morais. E aí diz para aquele que planta, né, você tem que deixar ali uma parte cair, uma parte sobrada, para que o órfão e a viúva venham a buscar esses recursos para se alimentar. Enfim, Deus se importa de fato com os órfãos, com as viúvas. E ele diz, a igreja verdadeira é essa, que cuida dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixa corromper pelo mundo. E não só isso, existe um outro texto de Salmo 68, onde o próprio Senhor ele diz: eu sou pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação, pai de órfãos e defensor, em outras dizer juiz de viúvas. E não só isso. Ele diz que no verso 6 que Deus ele dá um lar aos solitários, Deus dá um lar, uma família, diz na revista Corrigida, aos órfãos, aos cristãos. Eu queria aqui deixar esses dois textos como base, como fundamento, não para a gente estar falando de teologia, mas para trazer essa perspectiva de que o próprio Deus, na sua habitação, ele está interessado em alcançar órfãos e viúvas. Ele está interessado em alcançar órfãos ou restringir, né, a essa questão, onde ele diz que ele tem um lar, ele tem uma família, aquele que é órfão. E eu acredito que a família dos órfãos na terra, criada por Deus, é a própria igreja de Cristo, a igreja autêntica, né? Que está de fato predisposta a ajudar. E a nossa intenção, enquanto pastor, em trazer esse assunto é de nos habilitarmos ainda mais dentro do assunto para poder desenvolver aquilo que é prático. A igreja precisa despertar aos cuidados dos órfãos e das viúvas. A igreja precisa despertar e fazer algo efetivo, né? Então, nós vamos estar falando disso e trazer algum entendimento a partir daquilo que Soraya vai trazer como psicóloga, né? Aqui no início, existem 160 milhões de órfãos no mundo, de crianças sem pai. Há uma estatística de 2011, se eu não me engano, que no Brasil, 43% da população, à época, ela não tinha o nome do pai na certidão. No entanto, virou uma lei, né, onde é obrigado você registrar alguém se não registra do pai. Antigamente podia botar o nome do avô, do tio, né? Você achava alguém na rua, você trazia ali uma relação de paternidade para que houvesse o registro. Hoje não, é necessário ter um pai, fazer DNA se preciso for, enfim. Existe uma série de recursos hoje, mas a gente sabe muito bem que não basta ter uma certidão, né? Eu já atendi várias pessoas e ainda hoje me relaciono com pessoas no atendimento pastoral, pessoas que têm crise de paternidade, ou seja, uma dificuldade de se sentir de pertencimento, ela não se sente segura no ambiente familiar que elas fazem, ou casados, têm dificuldade, insegurança, instabilidade emocional, falta de propósito, discernimento de que caminho seguir, de que família, para onde eu levo minha família, enfim, de desenvolvimento pessoal eu vou me tornar, eu não tenho um senso de futuro. Projeto, eu tenho alguns desejos no meu coração, aquilo que eu sinto fazer, mas não de maneira convicta, ou eu tenho força, ânimo para poder reagir, criar, desenvolver essas coisas. Né? Soraya, me corrija se eu estiver errado, mas a gente entende
no estudo que o pai, dentro de um ambiente familiar, é aquele que provê, além do sustento físico, né, material do alimento, ele vai conferir também segurança emocional, direção. Né? O pai é aquele que estabelece limites morais, né, éticos, religiosos, enfim. Percebe que tem várias pessoas que têm, às vezes, o pai dentro de casa, mas se sentem órfãos, né? Se sentem inseguros. Né? Não sei se a psicologia concorda com essas coisas, a sua visão. Me diz aí um pouco sobre essa relação de pai-filho, paternidade, né? O que você traz de conhecimento sobre essas coisas. Nossa, boa noite a todos, né? Primeiro, falar dessa relação, ela é sempre muito complexa, né? Então, para a gente dar um esboço mais simples aqui, a gente entra de uma forma mais superficial nisso tudo. Mas, de fato, a gente tem aí dentro da psicanálise, né, essa base também de que o pai é o provedor, o pai é aquele que traz a lei, é aquele que estabelece os limites, é o que divide ali, separa a mãe da criança, né, para que tenha um desenvolvimento, para que essa criança comece a enfrentar o mundo, de fato, com uma segurança maior, porque senão ela fica ali, né, com essa mãe para sempre, entre aspas, ela não vai desenvolver uma segurança que ela precisa. Então, de fato, o pai ele entra aí como uma lei, como uma segurança, e mais do que só uma figura dentro de casa, ele tem que estar presente emocionalmente. Porque muitos abandonos, eles funcionam nessa situação de a figura presente, mas é aquela pessoa que está ali só sentada, que não se manifesta, que não se posiciona, e a criança não vai entender as regras, ela vai ter que entender regras a partir de outras pessoas que não sejam esse pai. Sim. Então, de fato, a gente tem aí dentro de uma linha essa mesma perspectiva. Deixa eu trazer um pouco de estatística ruim, mas que eu acredito vai acrescentar essa conversa. Há uma estatística que aponta que 70% dos jovens que estão em instituições prisionais, ou seja, de 10, 7 dos detentos jovens do Brasil são órfãos. 85% das crianças que apresentam comportamento social, né, de delinquência social, eles são órfãos. 85%, né, quase todos. 80% dos estupradores são órfãos. 71% das crianças que abandonaram os estudos, elas estão relacionadas à orfandade, elas não têm pai. 40% das crianças no mundo, né, vivem sem o pai. No Brasil, são 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Né? E esse dado ele já não é atual, ele fala de 2016. Né? E o interessante é que no Brasil, apenas 17% das crianças que estão em abrigo são adotadas. Né? Então a gente vê que a ideia não é falar sobre a adoção em si, mas sim sobre a percepção dos fundamentos da relação pai e filho e perceber a crise que isso gera. E não só isso, a gente buscar entender a solução para a questão da orfandade, né? Que é uma causa que está nos ocultos de várias pessoas, elas nem imaginam que esse é o problema que está, né, ali enraizado no coração, não tratam porque não entendem, não percebem. Enfim, nós vemos que a orfandade está relacionada à delinquência social, né? A crimes hediondos, a crimes como estupro. Né? De cada 10 estupradores, você tem 8, mais de 8, né? A estatística aponta 85, então quase uma totalidade são órfãos. 70% dos presos no Brasil são órfãos. E já vi vários órfãos que eu atendi, quando pastor, vendo que havia uma crise muito grande dentro de si, e isso gerava uma ira, né? Uma revolta e, ao mesmo tempo, uma
uma inconformidade, né? Sempre uma questão em aberto, nunca algo que trazia uma paz, que trazia uma segurança, né, satisfatória. O que você entende ou o que você traz, né, a respeito de entendimento sobre essa correlação de orfandade com delinquência social aí? Esses crimes, né, todas essas estatísticas que você trouxe, ele mostra uma falta de posicionamento da pessoa no social. Sim. Né? Essa falta de limite que a pessoa teve, depois ela não consegue conviver no social direito. Os crimes da sociedade, eles vão mostrando onde está a falha na base. Então, uma pessoa que viola a outra, ela estuprou outra pessoa, ela foi presa, ou ela está revoltada, ela não está fluindo socialmente muito bem. Ela violou os limites de outras pessoas porque o dela não foi respeitado. Talvez ela também foi violada. Quando a gente não consegue olhar para os nossos limites, eu não entendo até onde eu posso ir, ou quando meu limite é violado, eu não consigo respeitar o limite do outro. Então eu vou invadir o outro da mesma forma como eu fui invadido. Sim. E isso demonstra uma falta de estrutura bem antes. Porque a gente, no decorrer da história, o pai sempre traz essa lei e a mãe vem auxiliando. Com o tempo, essa figura paterna, ela vai desequilibrando. E aí vai sobrecarregando uma parte que tem que trabalhar, cuidar da casa e dar educação para os filhos, e aí vai transferindo isso. E a base ali, que é a presença, o você não pode, você não vai fazer isso, a criança não consegue ler os limites, depois ela não consegue se portar socialmente de uma forma saudável. A pessoa fica doente emocionalmente. A delinquência, ela é o retrato de tudo isso. O delinquente, ele não respeita limite, nem os dele, porque ele se maltrata socialmente, porque ele vai fazendo coisas que depois retornam, por mais que a família sofra, quem sofre mais com tudo isso é o próprio delinquente. Né? Quem já passou pela delinquência aí e vive nisso daí, entende que quem mais sofre é ele. Ele, além de sofrer tudo isso, ele não respeita o limite do outro e ele não respeita os próprios limites. Então ele vai entrando num buraco que depois ele precisa de auxílio para sair disso tudo. Eu lembrei aqui de um caso que eu não foi nenhum atendimento em si. Eu estava num velório, rompendo a madrugada, e um dos parentes do morto em questão é um sobrinho, se eu não me engano. Ele tinha passado pelo presídio por questão de tráfico, uso, tentativa de homicídio, enfim, vários crimes aí relacionados. E chorando, né, na madrugada, desesperadamente por ajuda. Eu cheguei a conversar com ele em outros momentos, para que ele saísse dessa situação, e aí tentando auxiliá-lo, né, nesse processo, para que ele se reencontrasse, mas o choro dele denunciava exatamente isso aí, do uso da droga para tentar sanar, né, diminuir o peso, a pressão que ele carregava, o vazio, a sensação de desprezo, né, de ninguém se importa comigo, né? E apesar dos amigos que ele colocou, até da namorada que era muito presente na vida dele, mas ele não se sentia parte, ele não se sentia pertencente. E a primeira crise da orfandade é isso: você não se sente parte de uma família, ou você, por mais que tenha uma família, você sempre se sente desconectado, você não percebe realmente o seu valor. Né? Em conexão a isso, eu já vi, e eu tenho a experiência pessoal de fazer parte de uma família divorciada, várias pessoas com crises de orfandade por causa do divórcio que experimentaram, porque apesar de um pai que supria, que tinha uma certa presença, um relacionamento com os filhos ainda pouco, mas tinha. Mas a grande realidade é que esse pai que divorciou, casou com uma outra
mulher, desenvolveu uma outra família, no fim das contas não conseguiu. Não estou dizendo que é culpa, né, de maneira objetiva, era interesse. No final das contas, apesar de estar ali suprindo aquela família, não havia um senso daquele filho, então, do primeiro casamento, de fazer parte, né, de se sentir filho desse, né, de se sentir importante, amado, valorizado por esse pai. E aí, no fim das contas, a gente vê que ter o nome na certidão, pagar as coisas, né, pagar, suprir financeiramente. Eu estive palestrando uma vez em Venda Nova e tinha um caso de uma menina que se automutilava, né? E ela veio falar que ela entrou naquilo porque ela não aguentava mais, e ela vinha de uma família rica onde os pais davam tudo para ela. Ela tinha tudo do melhor, tudo que ela queria, celular novo, mas ao mesmo tempo não tinha a presença dos seus pais junto com ela, não se sentia importante, né? Então, essa crise, ela não é gerada pela falta de dinheiro, ela não é gerada pela ausência, né, o pai morreu simplesmente. O pai pode estar vivo, essa crise de orfandade, né? Eu não sei se você tem uma definição de onde começa essa crise de orfandade, assim, aonde nasce. A psicologia traz o entendimento disso, onde começa esse processo ou essa quebra desse vínculo pai-filho, esse relacionamento. A gente tem estudos sobre isso, mas falar, dar um parâmetro para isso, ele é muito vago. Para eu te dizer, começou assim. Uhum. A criança, ela vai sendo... porque isso vem de uma linhagem, não é o seu pai, não é o seu avô, vem uma construção familiar que vai recaindo de uma pessoa sobre a outra. Então, de repente, a gente olha e se percebe abandonado, desprezado, dentro de todas essas situações. Mas isso, a falta de cuidado antes dos 2 anos, ela vai refletindo depois. Porque os 2 anos, eles são fundamentais para você colocar dentro do filho amor, presença, carinho. Até os 7, a criança já vai criando ela se espelha, né? Ela olha, observa e repete. Então, essa primeira infância, ela é muito importante para que a criança consiga se desenvolver com uma postura mais forte, com um ego mais forte, para conseguir tomar decisões depois de forma mais equilibrada. Então, essa primeira infância, talvez muito desprezada por... Não vou falar que é só pelos pais, mas desprezada por N motivos. Talvez por falta de conhecimento, a criança passa no celular, essa primeira infância, passa na televisão, e isso não substitui calor humano. Isso não substitui você sentar com uma criança e brincar com ela. Uhum. Não, nada disso vai suprir. O financeiro não vai suprir. Deixa eu te interromper, que você falou algo que conectou com uma experiência, né, pessoal? Então, assim, só para conectar com o entendimento. São vários processos, são várias experiências, né, que a gente vai tendo ao longo da infância, adolescência, juventude, que vão quebrando esse vínculo, né, vão indo contra essa relação pai-filho. Seria isso? Na verdade, a criança, ela vai crescendo ali e ela vai precisando de suportes para se posicionar depois. Uhum. E à medida que ela vai evoluindo, ela vai ficar... Se isso não for suprido, depois ela vai começar a mancar nessa falta. Deu para entender dessa forma? Entendi. Quando ela precisar dessas estruturas aqui dentro, ela não vai ter. Aí começa a aparecer a falta. Sim. Tive carinho, agora é minha hora de dar carinho para o meu amigo na escola, para minha amiga, brincar, passar a vez para outro, dividir a alimentação, compartilhar o lápis. Como que está a minha estrutura
para eu conseguir lidar com isso no social. Como eu não tive, vai ficar difícil de eu dividir as coisas ali, de eu compartilhar carinho, de eu dar a vez para o outro, de eu respeitar a minha professora. Aí a gente vai vendo onde faltou encher a criança com aquilo ali. É lógico que isso a gente vai moldando, mas nessa fase aí que ela começa a ir para a escola, por exemplo, ela já começa a demonstrar aonde está falhando o que tinha que estar dentro dela ali. Tá faltando o que nessa criança? Ah, não tá respeitando a professora, chora muito, faz muita pirraça, não deixa o... Porque não tá vendo o que está faltando. Porque a criança não vai tendo essas ferramentas dentro dela para se posicionar. A gente é psicólogo, a gente vai tratando, vai olhando a criança, olha, tá assim, então tá faltando a sua presença, tá faltando você brincar, tá faltando ir andar de bicicleta, tá faltando uma coordenação motora fina, tem que tirar um pouco o celular, colocar para brincar. À medida que a criança vai crescendo, vai dando para perceber e observar aonde está faltando as ferramentas. E a gente que é adulto, a gente olha para a nossa história, olha para a nossa infância e a gente vai percebendo onde faltou isso pra gente. Quais foram as dificuldades que eu tive quando eu tinha 5, quando eu tinha 6, quando eu tinha 7, 11. Aí eu vou percebendo onde foi faltando. É aí que eu percebo a minha falta. Eu percebo a falta das ferramentas aqui dentro. Quando eu olho para a minha história e percebo as dificuldades que eu tive. O que eu tive que enfrentar e eu não consegui enfrentar. Então eu vou vendo, faltou pai aqui, faltou mãe ali, faltou isso aqui. A gente vai percebendo essa falta e vai ajudando essa criança. Juliana está fazendo uma pergunta aí interessante. Eu fixei, a gente vai entrar nela, mas só antes ainda. Dentro disso que você está falando, eu tive uma experiência agora há pouco, onde eu estava me preparando aqui com alguns materiais, lendo algumas coisas. E aí o Bernardo veio e falou assim, papai, você lembra que você tem que desenhar comigo? Né, que eu prometi ele há 3 dias atrás, faz 3 dias que ele está cobrando. Olha, tem feito outras coisas. Ontem eu subi com eles no terraço, dei tinta, eles pintaram, a gente tem se divertido de várias formas. Mas é algo que comunica especificamente dentro que você estava falando da gente dar suporte, né? Da gente suprir as demandas, enfim. Eu vejo que é algo que fala muito ao coração dele. O Bernardo, desde que nasceu, ele pinta, ele gosta de desenhar, pintar. E eu sempre fiz isso com ele. Aí vieram os gêmeos e, enfim, a história vai avançando e a gente vai iniciando. Mas como isso ainda é importante para ele, né? Eu vejo que manter essa conexão, isso supre, né, ele emocionalmente, comunica esse vínculo, né, nutre esse vínculo de pertencimento, de valor, né? E ao mesmo tempo, enfim, vai ajudá-lo na sua formação. Não é só uma percepção pessoal aí da live, né? Dentro do que você está falando. A Juliana traz essa pergunta. Eu fixei aí a pergunta para não perdê-la, porque eu também achei ela relevante. Os limites impostos pelo pai e pela mãe se dissociam, né? Ela diz, é possível uma mãe substituir essa posição paterna? Explica melhor o papel de cada. É possível, Soraya, uma mãe suprir as necessidades, a figura do pai dentro de um lar? não. Não? Olha, é até um peso, né? Oi? Seu áudio está falhando. Por que não é possível uma mãe substituir um pai num lar? Não tem como isso, né? Ela pode ajudar essa criança a entender o papel dela na sociedade. E não é nem legal que ela tenta fazer isso, porque ela vai se sobrecarregar. Existe o papel de pai e existe o papel de mãe. Um não vai suprir o outro. Ah, eu fui pai e mãe dessa criança. Não é bem assim. Você tentou, você fez um papel, você tentou fazer papel de 2 pessoas. E isso não funciona. Você pode... eu consegui dar uma educação legal para o meu filho.
Ok. Foi uma pessoa, ele é uma pessoa que se porta legal na sociedade, não me dá problema, eu fui pai e mãe dessa criança. Legal, você fez além do que o seu papel pedia. Mas o papel de uma mãe, ele nunca vai ser substituído pelo papel de um pai e nem o papel de pai pela mãe. Isso são coisas únicas, sabe? Juliana não vai conseguir substituir você e você não substitui Juliana. Você é único na vida do seu filho e ela é única. A mãe fala de cuidado, é uma estrutura familiar. Uma pessoa não substitui a outra. Acrescenta, né, mas eu sou uma criança adotada. Os meus pais adotivos, eles são seus pais adotivos. Eles vão te ensinar as regras, o amor e o carinho, mas é preciso respeitar essa figura, sabe? Paterna, é importante respeitar essa figura materna lá de trás. Quando acontece um divórcio, é importante que a família que passa mais tempo com a criança e o pai ou a mãe que se retirou, um respeite o outro. Porque senão isso vai gerando uma confusão dentro da cabeça dessa criança. Virou até lei, né? Alienação parental. Então isso é até proibido. Você não respeitar a figura do outro. Então esses papéis... Oi? Eu vivi muito isso, essa guerra, né? Do divórcio litigioso e eu, quanto criança, vivendo isso. Né? Isso vai construindo uma visão distorcida sobre o seu pai, sobre sua mãe, e ao mesmo tempo te enche de revoltas, né? Te enche de um sentimento tão ruim que te leva a delinquências, drogas, enfim, e várias outras situações. Mas sim, porque de um lado fica se a criança passa mais tempo com o pai, por exemplo, e o pai fala muito mal dessa mãe, essa criança, ela vai conseguir, como ela convive com esse pai, ela vai conseguir olhar para ele e ver onde ele falha e onde ele acerta. Então, ela vai criar ao longo da vida um parâmetro de julgamento para esse pai. Certo. A parte que é mal falada, né? Como a criança não convive com essa parte, ela não vai conseguir ver o que a outra pessoa tem de positivo. Ela vai carregar o que é falado para ela ali naquele ambiente. E isso é muito negativo para a perspectiva da formação da personalidade da criança. Porque se ela é uma criança que se parece mais com o pai ou mais com a mãe, e uma dessas duas figuras é a mal falada, a criança ela pode absorver essa personalidade do pai ou da mãe e achar que ela é a culpada por aquele problema todo. Se meu pai faz X coisa e eu também faço, então minha mãe fala mal do meu pai. Ficou complexo? Aqui para mim a conexão. Oi? Voltou? Voltou. Tá falhando a internet. A internet... Acho que o mundo inteiro está consumindo internet como nunca, né, nesses dias. Acho que vem uma outra crise aí para os psicólogos, né? Quando começar a voltar a trabalhar, vai dar uma abstinência, né, de redes sociais, internet e por aí vai. Mas isso é cena para outro dia, né? Eu deixei, eu não sei se você conseguiu concluir o assunto, a resposta. De Juliana? Você quer falar algo mais sobre isso? Porque eu queria dedicar um tempo agora, a gente está chegando a 40 minutos, faltam 20, em como lidar com essa questão, ou seja, os meus pais divorciaram, existe a situação da orfandade, ou eu sofro. Agora, como lidar com essa questão? Como resolver, vamos botar assim, né? Como dar uma resposta a essa realidade, já que eu fui rejeitado pelo meu pai, eu sou órfão, sou filho adotivo, enfim. Como dar uma resposta a essa realidade? Apesar disso ser muito... Está falhando?
Tá falhando? Tá falhando muito a sua internet. Eu não estou conseguindo entender o que você está falando. É, deixa eu tentar aqui melhorar. Só um minutinho. Eita, Oi. sim, tá ouvindo? Acho que agora voltou. Voltou? Bom, vamos dedicar esse tempo aí a dar essa resposta, a questão da orfandade. Né, eu tenho ajudado pessoas dentro da área, quanto pastor. Voltou, melhorou aí, pessoal? Tá ouvindo, Túlio? Agora acho que voltou para mim. Voltou para você? Tá Aí, normal aí? aí. Agora tá, mas sumiu um pedação. É. Como tá aí, Juliana? Agora sim? Ok, então, vamos lá. É, Pergunta. obrigado, Túlio. Obrigado, obrigado. Tá normal. Enfim, a resposta que eu tenho procurado dar quanto pastor, àqueles que eu tenho atendido, que trazem essa questão de orfandade, que reclamam dessa crise, ou que a gente acaba identificando que nem mesmo a pessoa não tem essa visão, é sempre levar primeiro ao entendimento que você mesmo trouxe aí dentre as suas falas, que é de perceber que muitas vezes não foi simplesmente seu pai, mas foi o pai do seu pai, né, o seu bisavô, que vem desconstruindo essa essa relação, né, saudável de pai e filho. E quando chega na sua vez, você já encontrou uma estrutura talvez mais crítica, né? Para tirar a pessoa do ambiente de culpa, né? Onde eu preciso culpar o meu pai, ou preciso trazer um peso de culpa sobre alguém para eu poder tentar me satisfazer, né? Ou tentar diminuir a minha dor, a minha crise, enfim. Então eu me revolto contra esse pai e ao mesmo tempo eu entro naquela dinâmica que você falou de causar delinquências e ao mesmo tempo se sentir mal com isso, né? Então eu procuro trazer essa visão para a pessoa de que ela tem que deixar de culpar e se responsabilizar. Agora não tem como mais voltar no tempo, é necessário assumir a responsabilidade, né, de maneira madura e resolver aquilo que fica de tragédia, né? Quando vem a chuva e gera desabamentos, cai a casa, enfim, você está com uma tragédia, você está com uma crise enorme ali, com uma situação muito crítica. Como lidar com isso? Você tem que tirar o que tem proveito e no mais é jogar o que precisa ser jogado no lixo para reconstruir as coisas, né? Para colocar cada coisa no seu lugar novamente. Eu trabalho muito com alguns fundamentos do COT, né? Que trazem de outros psicólogos, psiquiatras, como o Dr. Bruce Thompson, né, que ele traz a questão de relacionamento e a partir do relacionamento, o desenvolvimento do ser humano, do filho, da família, que é a questão de relacionamento e individualidade. Toda família ela precisa ter relacionamento e individualidade de maneira equilibrada. Quando isso entra em desequilíbrio, quando há muito relacionamento, né, e pouca individualidade, você tem uma superproteção, né, você tem um aglutinado e gera uma disfunção, né, sobre a vida dos filhos, onde eles não se sentem autores da própria vida, né, não tem, são sempre dependentes, como famílias patriarcais, né, que o pai decide tudo, decide o curso financeiro, o modelo de trabalho, e ao mesmo tempo, dentro desse processo onde não há individualidade, onde há um excesso de relacionamento, a gente tem o tipo de família
Brasil tem sido caracterizado que é a família superprotetora, né, dentro dessa visão, que é exatamente a família onde não tem a figura de autoridade, o pai. Onde a mãe ela tenta suprir a carência do pai com proteção, com muito suprimento financeiro, material, né, de maneira geral, e acaba gerando uma superproteção e manipulando ou gerando um filho manipulador, né, chantagista e por aí vai. E enfim, a gente corre por esses fundamentos e princípios e ao mesmo tempo vê que a carência é a raiz de solucionar a crise da orfandade, né? Às vezes a pessoa ela foi adotada, ela tem pais adotivos maravilhosos, mas ao mesmo tempo a carência ela continua porque não foi dada uma resposta, né? Ela ainda não se sente sarada, não resolveu a família anterior para ir adiante. Assim como alguns que passaram por uma rejeição paterna, um divórcio, simplesmente o pai, apesar de foi totalmente ausente dentro dessa relação e acaba gerando um filho muito carente e no final das contas ele casou, ele agora tem uma nova família, mas existe um nível de carência, de fragilidade, às vezes emocional, que precisa ser resolvido. E muitas vezes a gente percebe que essa carência, ou o que vai tratar dessa carência, para eu tentar resumir, é muito difícil falar pouco. Fazer uma live, né, de 1 hora, dividir meu tempo, tem sido um desafio enorme. Mas o que vai, de fato, é um golpe contra essa estrutura de orfandade, experimentar, de fato, esse amor do Pai perfeito, que a gente chama do Pai eterno, né? Uma experiência com Deus de que vai, de fato, gerar um preenchimento desse vazio, já que não tem como voltar no tempo, já que palavras hoje elas suprem, um relacionamento próximo com esses pais não vai suprir, né? Da parte do aconselhamento pastoral, a gente conduz a pessoa a uma experiência com o pai, o entendimento desse pai, não religioso, mas o pai a partir da ótica justo, mas que também é pai de amor, e é tremenda as experiências de cura, de libertação, de restauração da identidade do ser humano a partir de um toque real da presença de Deus, porque nós cremos que Deus é vivo, que Deus fala, que Deus toca, que Deus envolve as pessoas de tal maneira que elas têm uma experiência palpável, né, com esse Deus. Mas aí, da ótica da psicologia, quais são os caminhos aí para você tratar, para trazer solução, para conduzir a pessoa à cura? Não sei nem se isso é possível de ser, mas está aí o problema na sua mão, a questão na sua mão. Primeiro ponto o que eu vejo, né? O que eu já tenho trabalhado. A pessoa precisa abrir mão desse colocar a culpa em alguém. Tirar a culpa dela, porque às vezes a pessoa fica nesse conflito, ela joga a culpa na mãe, joga no pai, coloca nela, coloca no irmão. Então não tem um culpado para essa situação. A vida ela flui, ela acontece, né? E a gente tem que aceitar certas coisas da vida mesmo, a gente tem que aceitar. Ou eu fico lutando contra a realidade, aí enfia na droga, a bebida, eu arrumo outras coisas para fugir dessa situação que eu não quero olhar. Então, o primeiro ponto é você parar e olhar em que situação que a pessoa está. Eu estou culpando meu pai, eu estou culpando a minha mãe, eu estou culpando Deus, eu estou culpando a vida, eu estou culpando quem? Fato é que não tem uma resposta concreta para isso. A pessoa tem que aceitar que essa situação aconteceu. É doído? É sofrido? Eu vou ter que engolir isso? Não é assim goela abaixo, né? Mas vai ter que ter um processo de aceitação do que aconteceu. Mas eu não queria que os meus pais se divorciassem. Mas eles se divorciaram. Por N motivos, que por mais que a pessoa queira, ela não vai entender o que aconteceu naquele momento. Tem duas parcelas, tem a mãe, tem o pai, tem histórias por trás disso,
que a pessoa não vai conseguir resolver isso com uma vida só. Sim. Né? Ela não vai conseguir entender isso. Então, abre mão de querer entender tudo isso. Porque ou você vai ficar carregando esse saco nas costas, pesado, ou você aceita isso, coloca no chão, olha, beleza, meus pais se divorciaram, aconteceram coisas com a minha vida, e eu decido se eu vivo em função desse sofrimento ou se eu ressignifico isso e fluo a minha vida. Isso existe um processo terapêutico, um processo de escuta. Isso não acontece do dia para a noite, mas de primeiro a pessoa precisa entender que não tem um culpado para isso. Ela não vai conseguir pegar isso tudo e jogar em alguém. Eu falei Não assim, funciona dessa forma. eu falei de forma a tentar resumir esse processo, né? Parece que eu falei Sim, como que numa oração a gente resolve isso, né? Com óleo ungido, né? Não é bem por aí. Né? O Túlio até escreveu aqui que esse assunto revela dores, e de fato é lidar com dores. Então é um processo que não é muito. Não é um processo bom, mas é extremamente eficaz, né? Lidar com essas dores para poder resolver. Né? Mas ele é doloroso. sim, eu É o concordo. olhar para a realidade. Sim, eu tentei expressar de maneira assim alguns fundamentos, princípios que são só para levar as pessoas a essa visão de possibilidade, né, de acesso, de autoconhecimento. Mas você falou uma palavra aí que eu acho que é a palavra-chave, né? A Vivi acabou comentando aí, ressignificar, essa é a palavra, né? E eu acho que esse é o ponto. Fala para mim o que seria ressignificar. Até deixar pensado aí. O ressignificar é eu fazer algo novo a partir daquilo que eu venho trazendo. Eu ressignifico a história, eu olho para ela de um ponto positivo. A história dos meus pais, por exemplo, teve um divórcio aí, né? Meu pai veio de uma história de problemas com álcool, começou a beber com 6 anos por influência da família dele. Chegou num ponto que não dava mais para ter uma convivência com ele. Então teve que ter essa separação. Não dava mais, ele estava colocando a nossa vida em risco. Sim. Então, durante anos, eu não conseguia olhar para essa situação e entender. Eu queria que meu pai fosse de outro jeito. Eu Aham. quero isso de outra forma. Mas não tem isso de outra forma. Meu pai é quem ele é. E eu tenho que aceitar quem ele é. E ou eu olho para o meu passado e me peso e olho de forma negativa. Ai, mas o meu pai bebia, ainda bebe, não cuidou, não cuida e não zela. Ou eu caminho nesse peso, ou eu olho para isso e vejo as partes positivas. Eu poderia Síndrome de beber tanto Gabriela. quanto ele. Oi? A síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, né? Você Tem as vai duas dar maneiras. Você vai dar continuidade a essa história negativa ou você vai olhar para ela e vai tirar o que teve de bom e vai caminhar com as coisas positivas. Sim. As memórias, elas não somem, mas você olha para elas de outro ponto. O que eu aprendo com a história do meu pai? Poderia ter sido pior com ele. Poderia ter sido pior se tivéssemos ficado todos juntos. Coisas piores poderiam ter acontecido. Então, a parte que eu olho positiva disso é: meu pai é quem ele é, ponto. Coloquei meu pai na cadeira dele. Minha mãe é quem ela é, tentou suprir, mas isso não funciona, então minha mãe está aqui no canto dela. E eu olho para isso e eu sou grata por tudo que a minha mãe fez, sou grata pelo meu pai ter se retirado, porque foi, de fato, melhor do que ele ter ficado nas condições em que ele vive. Então, para mim, ressignificar hoje a minha história é isso. Eu olho, eu agradeço, obrigada, porque ele poderia ter sido pior. A história sempre pode ser pior. Mas eu quase Sim. fui abusada, mas você poderia ter sido abusada. Mas eu sofri o abuso, mas poderia ter sofrido mais. Então a gente Aham. tem sempre que olhar e buscar pontos positivos, porque a história já aconteceu.
Ou você segue chorando, ou você segue ressignificando. A energia é a mesma. A energia que você gasta para sapatear, pisotear, chorar e fazer todo o escândalo, ela é a mesma que você gasta para produzir coisas positivas e olhar para a história e pegar pontos positivos. Não tive pai, mas eu tive minha mãe. Não tive mãe, mas eu tive meu pai. Não tive nenhum dos dois, mas eu tive abrigo. Não tive abrigo, mas eu tive pessoas que conseguiram me colocar lá na frente. Consegui N coisas. É mudar a perspectiva. Ou você olha a história toda negativa, ou você vai achar as coisas positivas aí. E tem coisas positivas. Tem que tirar um pouco a venda da negatividade e olhar o que teve de bom nessa história toda. Eu vejo que a infância, a criança, ela vive um nível de dependência, né, na adolescência, até a juventude, até assumir o seu lugar. E já na fase adulta, a gente precisa, para lidar com isso, né, precisa ser responsável, né, precisa se autorresponsabilizar e, ao mesmo tempo, essa palavra, né, ressignificar, ela vai existir, ou ela vai cumprir efeito quando de fato a pessoa decidir enfrentar essa realidade, né? Ser autor da própria história, né? Você ter coragem, né? As pessoas têm dito aí coragem, né? E ao mesmo tempo você pedir ajuda a um pastor psicólogo, né? Alguém que vai poder te ajudar a olhar a sua mesma história, a sua dor, os seus problemas, mas de uma ótica diferente. Essa mesma história com um entendimento diferente, exatamente buscando o lado positivo da crise, né? A Bíblia ela é cheia de histórias de ressignificância, né? A Bíblia a gente prega muito com esse fundamento da ressignificância. Quando a gente fala de Davi, que era um pastor de ovelhas que chega a babar diante dos seus inimigos, né? Se fingir de louco, né? Ele entra com os piores homens da cidade. Enfim, ele passa pelos piores lugares e situações que tinha, mas no final das contas, isso tudo forjou ele de tal maneira que ele se tornou um rei invejável, né? Um rei que se tornou modelo, exemplo na sua época. Então a gente tem José que lá nos 40 e tantos anos de dizer, olha, eu passei por vários sofrimentos e misérias, mas eu vejo que toda essa situação ruim, toda essa situação de crise, ela não foi por acaso, ela simplesmente foi um caminho que Deus usou para me forjar e para poder salvar toda a minha família. Então, às vezes, a gente passa por dores que nós não queríamos ter passado, mas isso me habilita a entrar em lugares na vida das pessoas, né, a desenvolver empatia de tal maneira que eu consigo tirar do lugar quando eu sou sarado. Então, a ideia de trazer esse assunto, a gente está falando aí para continuarmos, né, a Juliana, fazendo lives, enfim, nós vamos fazer esse. Inclusive, nós vamos fechar aqui o tempo de 1 hora, né, assim que encerrar, e vamos voltar nesse bate-papo, então não saia, mas volte novamente aí. E, enfim, a questão toda é para a gente fechar esse assunto da ressignificância, é a gente assumir o nosso lugar na história, deixar de ser o bebê, o filho Vítima. tutoriado, né, que precisa de um tutor, e passar a ser, de fato, um homem maduro ou uma mulher madura, né, e conduzir esse caminho. Eu vou parar aqui, Soraya, a gente volta então, eu vou encerrar o vídeo, salvar, deixar nos stories e a gente volta para continuar o bate-papo. Se não der, a gente vai outro dia. Vamos fazer, vamos sim. Tá? Vamos lá. Continuamos. Vamos nesse movimento aí de encerrar e voltar.